Pode sentar, irmãos. Agora sim. Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui. Quero agradecer ao pastor Josué, também o pastor Daniel, que é o dirigente nesse culto de quarta-feira. A gente sempre está acompanhando esse culto, né, irmãos? Teve uma quarta-feira que eu não vim, porque foi o meu aniversário, e eu tinha uma visita em casa, mas a gente sempre está ligado, né? Para a glória de Deus, eu cheguei já até 71 anos. E alguém me perguntou, agora você é idoso? Eu não posso negar que eu estou na terceira idade, mas velho não. Velho é trapo, irmão. Velho é pano de chão. A gente tem que ter expectativa, né? Eu louvo a Deus por estar aqui ministrando nessa noite. Obrigado, pastor Daniel. E obrigado a todos os irmãos. Aqui tem muitos pregadores. Eu não digo com demagogia, não. Vocês são bons pregadores, irmãos. Bons ensinadores. A nossa escola dominical tem bons professores. Amém, meus irmãos? Os irmãos concordam isso? Porque nós estamos, cada terça-feira aqui, nós aprendemos algo. Ou a primeira, eu estava vendo no meu caderno de anotação, que a primeira quarta-feira, o presbítero André falou sobre Jonas, né? Depois o pastor Daniel falou, o pastor Josué, o Gésel, e, por último, o meu genro, pastor Herbert, falou sobre jejum. Nessa noite, faz dias que Deus me inspirou a falar sobre esse tema. Deixar o embaraço, o pecado e olhar. São assuntos que talvez não dê tempo para a gente falar. Mas é necessário a gente não apenas levantar a mão, mas tem muita coisa que a gente precisa deixar, não é, pastor? Porque tem pessoas que ficam na igreja 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas tem coisa que não deixa, né, irmãos? E o tema desta noite é deixando todo embaraço e o pecado. E correr com paciência. A carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira a correr. Não é para correr, igual diz na minha terra, avexado, não. É com paciência. Porque eu louvo a Deus, irmãos, porque o pastor Daniel estava falando que Deus tem cuidado dele. E de mim também o Senhor tem cuidado, antes de eu aceitar Jesus. Para quem não sabe, eu fiquei órfão de pai com 12 anos de idade. Quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos e meio. E eu sempre batalhei. Mas Deus tem cuidado de mim, irmãos. Quando eu vim de Pernambuco para cá, eu tinha 18 anos, ia fazer 19. E vim com minha mãe e minha irmã. Meu irmão já estava aqui. E a gente tinha que pagar aluguel, batalhar. Morei em favela. Tem uma história, né, irmãos? Quando eu tinha 21 anos de idade, vai fazer 50 anos que eu leio a Bíblia, graças a Deus. Não é porque a gente é bom, não. É porque Jesus cuida de nós. A gente nunca deve pensar que igreja é uma empresa que a gente faz muitos anos de empresa, não. A gente tem que renovar-se cada dia. E o que é embaraço, irmãos? Aqui tem dois temas, embaraço e pecado, não é, pastores? Às vezes a pessoa não está em pecado, mas está embaraçado. Embaraço é o quê? É qualquer coisa que dificulta, ou que impede. É dificuldade, é complicação, é atrapalhação, é obstáculo. Certo dia eu vi alguém pregando e dizendo assim, que você tropeça
dentro da sua casa nas coisas pequenas, não é, pastor Ana? Você deixa um carretel de linha cair, você deixa um carrinho de bebê, você esquece que as coisas pequenas podem levar você a tomar uma queda, quebrar um braço. Tinha um vizinho nosso lá do Zaira 3, que ele morreu de uma queda que tomou no banheiro. Então, a gente não tropeça nas coisas grandes, né, pastor? Mas tropeça nas coisas pequenas. Então, o embaraço é tudo que impede a nossa vida cristã. Então, o versículo primeiro que nós lemos, diz assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que é que nós devemos fazer? Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando ele falava dessa nuvem de testemunho, no capítulo 11, fala de várias pessoas que venceram pela fé, né? Que é chamada a galeria dos heróis da fé. Quando ele termina de falar, ele diz, então, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço, porque para chegar a morar com essas testemunhas, nós temos que viver uma vida desembaraçada. Irmãos, embaraço é uma coisa terrível. Eu lembro que a gente criava ovelha em Pernambuco, e a gente criava, para não comer a roça dos outros, criava amarrada, né? E a gente tinha que estar olhando. Eu era o empregado, de vez em quando, ir lá onde as ovelhas estavam, para ver se elas estavam embaraçadas. Eu lembro que um dia a minha tia saindo lá de casa começou a gritar para a minha mãe, e o que acontecia? Uma ovelha se embaraçou, e acontece o seguinte: quando a ovelha se embaraça, ela não berra igual a cabra. Cabra é terrível. Ela, qualquer embaraço, ela berra mesmo, espanta todo mundo. Mas a ovelha começa a gemer, ela tenta sair do embaraço e embaraça mais. É igual o crente, irmão. Os crentes têm que tomar cuidado com o embaraço. Eu marquei algumas coisas que embaraçam, que é um embaraço para a vida do cristão. Posição. Certo, pastores? A primeira mulher, ou a mãe de todos os viventes, ela almejou uma posição, não foi? Por isso que ela se embaraçou. Primeiro ela se embaraçou, por causa da posição. Pode ler Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6. Amém, irmãos? Pode colocar, dá para você colocar? Isso, vamos ler, irmãos. Todos. A serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeremos dele, nem tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Entenderam, irmãos? A ambição, porque ela se atrapalhou tanto
que ela disse para a serpente que Deus disse que não era nem para tocar, né? Ela teve um diálogo com a serpente, o inimigo estava dentro da serpente. Certo? Então, a curiosidade para ter posição, tem muita gente que está embaraçado, né? Diz, não, Deus falou que vai soprar meu nome. Então não espera Deus soprar, não é? Não é assim? Come tudo. Tem crente que está parecendo o avestruz. A avestruz, ela come qualquer coisa. Não? E na moela dela tem uma química que corrói tudo, mas o crente não. Tem crente que está empachado, na minha terra diz que está empanzinado, de tanto comer, coisas que não é para comer. Quando eu falo comer espiritualmente. Ah, mas eu vou lá porque eu sinto a presença de Deus. É uma bênção. Não, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Eva, ela quis ser igual a Deus, né? A serpente enganou ela e disse, não é assim. É assim que Deus falou? Não, mas não é assim. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ficar igual a Deus. Você vai ficar sabendo tudo. Você, não, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com os impedimentos. Outra coisa que é o embaraço na vida do crente. Negócio desta vida. Certo? Lucas, põe aí, irmão, Lucas 21 e 34. Negócio dessa vida. Vamos ler? E olhai por vós, para que aconteça que o vosso coração carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e sobre vós aquele dia. Aí fala sobre para cuidar, vigiar, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Tem crente que não tem tempo de vir para o culto, não tem prazer por causa dos cuidados dessa vida. Quando eu trabalhei na Eluma, a gente tinha chance de fazer 12 horas domingo. Né? E tinha uns colegas que diziam, domingo é meu, eles ficam lambendo o beiço. Né? Domingo é meu. Eu falei, fique para você. Pode ficar para você, porque eu quero louvar a Deus no domingo. E tem crente, eu conheci alguns crentes, irmão, que o cuidado da vida, medo de não comer, medo de não ter roupa, medo de Deus não cuidar dele, ele mora dentro de uma empresa. Aí você pergunta, é pecado trabalhar? Não, o crente deve trabalhar. A Bíblia diz que o homem nasceu para o trabalho, mas tem tanta pessoa que tem... Eu trabalhei com um rapaz, com um irmão que ele morava na zona leste, para o lado de uma estação que chama Manuel Feio. Já ouviu falar da estação Manuel Feio? Lá depois de Itaim. Aí, a gente trabalhava das 2 às 10. Aí os irmãos foram na igreja domingo que a gente tinha folga, né? Trabalhava 6 por 1. Não, irmão, não foi com medo de ser roubado. Mas imagina, irmão. O irmão trabalhava das 2 às 10 em São Caetano. Até chegar lá, depois do Itaim, era muitas horas, que era lá para meia-noite ele chegava. Na semana ele tinha que trabalhar, né? Mas no domingo, ele não ia na igreja, no culto, porque eles tinham medo dos ladrões entrar na casa dele. Embaraçado. Tem pessoas embaraçadas. Então, vamos ver ainda... Lucas 14. Lucas 14, versículo 16. Porém, lhe disse... 16 ao 20. Vamos ler tudo? Porém, ele disse... Um
Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. 17. E a hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde que tudo está preparado. E outro estava a excusar-se e disse: primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo que me haja por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Só desculpa, né? Tem muitas pessoas que vivem nessa desculpa. Tem pessoas, quando o filho nasce, não vem mais para a igreja, né? O médico disse que ninguém pode chegar nem perto. Não é assim? Irmão. Não quer que você visite. Porque o médico disse que não pode chegar perto de ninguém. Eu conheci casal. Eu com o pastor fomos visitar um casal um dia. Depois, vou receber o nome muito bem. Mas depois que o filho nasceu, nunca mais veio na igreja. Lembra, pastor? Porque o médico disse que não pode ver o boneco. Eu tenho 4. Comi até barro. Então, forte. Certo? Entendeu como é que é, irmão? No nosso tempo, não tinha esse negócio, não. Era criado no meio do barulho. Pentecostal, São Pentecostal. Não quer dizer que você não deve ter cuidado com o filho, com o bebê. Mas tem pessoas que faz do bebê o ídolo. Você não pode. Eu fiquei sabendo de gente que a mãe não podia visitar o bebê. Irmão, que negócio é esse? É crente. Então, aqueles que foram convidados para a festa estava pronta. Mas um disse: eu comprei 5 juntas de boi. Eu tenho que ver como é que elas estão. O outro, comprei um campo, vou ver. Não posso ir na festa. Embaraçado, irmão. Muitos crentes embaraçados. São coisas que embaraçam. Cuidados dessa vida. Que mais? Negócio dessa vida. Outra coisa que embaraça, que não é pecado ter. Não. Dinheiro. É pecado ter dinheiro, pastores? Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, dinheiro é uma coisa que embaraça. Veja Provérbios 28 e versículo 22. Põe aí, por favor. O que é que diz? Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele pobreza. Entendeu? A Bíblia não fala mal do dinheiro, mas que aquele que tem o olho mau faz o quê? Corre. Dá chapéu nos outros. Irmão. Não é, pastor? Eu não sei se no meio dos crentes tem pessoas desse tipo. Mas tem o olho mau. E não sabe que vem a de vir sobre ele pobreza. Ainda vamos ver Provérbios, Eclesiastes 5 e 10. Vamos ver? O que ama o dinheiro nunca se fartará dele, e quem amar a abundância nunca se fartará das rendas. Também isso é vaidade. Não quer dizer que o crente não pode ganhar dinheiro, deve ganhar dinheiro. Deve trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver. Mas Paulo disse para nós não ambicionar coisas altas, mas acomodar com as humildes. Não quer dizer que o crente tem que ficar deitado em casa, dizendo, não, Deus vai mandar do céu. Não. Sabe o que caiu do céu? Maná, mas quando ele estava no deserto.
Quando eles colheram do fruto da terra, o maná cessou. Porém, Salomão, na sua sabedoria, ele falou sobre o que amar o dinheiro. Tem pessoas que põem besteira no Facebook. Eu vi uma frase hoje da pessoa dizendo que alguém devia para ela R$ 240. E falou, e não pagou. Irmão, tem coisa que não é para pôr em Facebook, não é para pôr em rede social. A pessoa tem que ter coragem de falar com o outro. Se deve, quem deve tem que pagar. Mas aqui fala para amar o dinheiro. E aqui Paulo disse, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai com as humildes, e não seja sábio em vós mesmos. Vamos ver mais sobre dinheiro. Salmo 62, versículo 10. Coloque, por favor. Salmo 62, versículo 10, vamos ler? Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se a vossa riqueza aumenta, não ponha nela o coração. Não pode acontecer isso na vida do crente. Não, irmão. Mas infelizmente tem. Não, eu estou rico. É uma benção ser rico, não é pecado ser rico, nunca. Mas o salmista disse que se a riqueza aumenta, não põe nela o coração. Porque todos morrem, irmão. Morre rico, morre pobre. Vamos ver mais sobre dinheiro, que é um embaraço na vida de algumas pessoas. Tem pessoas que não podem ter dinheiro. Porque se tiver dinheiro, nem crente não é. Tem pessoas que tiver um carro, um Corolla, não dá carona para ninguém, viu, pastores? Glória a Deus por vocês que tem Corolla, dá carona para todos, irmão. Mas tem irmão, se tiver um carro bom, ele te dá um banho de lama, mas não dá carona. Entendeu? Então, vamos ver o que é que fala sobre dinheiro ainda. 1 Timóteo 6, e versículo 17 ao 19. 1 Timóteo, o que é que diz? Vamos ler? Manda aos ricos deste mundo que não seja altivo, nem ponha esperança na incerteza da vossa riqueza. Para delas gozarmos, que faça o bem, enriqueça em boas obras, reparta dignamente e seja comunicado, que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. É um conselho de Paulo para... Ele tem conselho. Paulo tinha conselho para os servos, que é os empregados, né? Tinha conselho para os patrões, tinha conselho para os ricos. E ele diz, diga para os ricos não pôr o coração na incerteza da riqueza, né? Manda os ricos deste mundo que não seja altivo, nem ponha as esperanças na incerteza da riqueza. Você sabe que tem rico que não fala com o pobre, não, irmão. E eu não estou falando de rico incrédulo, não, crente. Um dia eu lembro que foi um pregador na igreja, eu não sei se ele é rico, mas pelo menos era famoso, né? E nós estávamos no portão lá, na rua, na Avenida Castelo Branco. O camarada quase que pisa na gente e não falou, não. Não deu nem... Pai do Senhor, eu falei para os irmãos que estavam lá, diga para ele que nós somos crentes. Caramba. Passou e não falou. Aí chegou, quis ficar perto do pastor. Entendeu? Deu um jeito de ir bem para pertinho do pastor, porque ele era o pregador. Mas não falou com os porteiros. Entendeu? Então,
Paulo diz para os ricos não ser altivos, nem pôr esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas nós gozarmos. É bom ser rico? É bom ganhar bem? É. Que faça o bem, enriqueça em boas obras, reparta de boamente e seja comunicável. Você sabe que tem umas cantoras evangélicas por aí, e cantores que exploram os crentes, mas não falam com os pobres. Entendeu, irmão? E a gente vê a turma denunciando no Instagram, denunciando no Facebook, e a gente às vezes pensa que até é mentira. Mas não é não, irmão. São pessoas altivas, arrogantes. É outra coisa que precisamos tomar cuidado, que é embaraço, falsas doutrinas. Irmão, tem muitos crentes embaraçados. Os crentes que não gostam de escola dominical, não gostam de um culto igual esse, porque ele anda correndo, ele anda querendo beber óleo por aí, ele anda querendo pegar aliança, o cara vende, diz, eu vou te dar aliança tal dia, não, vender. Está entendendo como é que é? Não é assim, André? Então, falsas doutrinas. Efésios 4, versículo 11 a 14, leia, vamos ler. Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 14. O que é que diz aí? Vamos ler? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e a varão perfeito, e à medida da estrutura de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por roda dentro de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Entenderam, irmão? Para que Deus deu os dons ministeriais? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação. Ele queria a edificação do corpo de Cristo, uma igreja bem edificada. Os crentes não andam atrás de blá, blá, blá. Entendeu, irmão? Ele tem alimento. Tem umas pessoas que ele diz assim, para que nós não sejamos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O 13 diz, até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura do completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por toda roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Tem movimento aí que não tem membro, não tem cartão de membro, nem, não tem obreiro. Diz que não, é um só que fala, é um só que manda, é um só, e a turma está aí. Tem crente que vai atrás, irmão. Vento de doutrina é o impedimento no crescimento da vida do crente. 2 Timóteo 4, versículo 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Vamos ler? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino.
que pregues a palavra fora de tempo. Redarga, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão de ouvido, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se à fábula. O 5. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do ministério e cumpre o teu ministério. Os irmãos ouviram o que Paulo falou? Que amontoarão doutores segundo os seus desejos, né? Segundo a sua consciência. E criarão, domingo nós aprendemos na escola sobre disciplina, né? O que é disciplina? É ensinamento. Ensinamento com correção. Na leitura que nós fizemos hoje, diz que Deus, Ele repreende aqueles que ama. E aqui, Paulo disse que é um dos sinais dos tempos do final do tempo. Por quê? Eles amontoarão homens com doutrinas segundo eles querem fazer, né? Tem umas doutrinas aí que, se você não tiver bem de vida, você não está de bem com Deus, não é assim? Você tem que estar de bem financeiramente para você estar bem com Deus. Vamos ver ainda 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, mesmo repetindo a repetição. E muitos seguirão a sua dissolução, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Fazer um negócio de vós, com palavra fingida, sobre as quais já de largo tempo será tardio a sentença, e sua perdição não dormita. Amém, irmãos? Então, Paulo falou e Pedro também falou, que no tempo de Israel, teve falsos profetas. Ele disse, no tempo de vocês, agora, vai ter falsos doutores. Não existe um tempo de mais falsos doutores do que isso. Hein? Eu sei que os irmãos que têm redes sociais, todo mundo, quase todo crente tem, não é pecado ter, mas tem que tomar cuidado com as consultas que faz. E tem muita gente querendo ensinar, né, pastor? Vender. Ativa o sininho, faça um joia. Aí começa... Tem um camarada que tem nome de pastor, mas não é. Desviado. E a mensagem deles é contra o dízimo, né? É contra os dízimos, as ofertas, contra pastores. Então, a gente tem que vigiar muita coisa com esse povo. Pedro disse que eles introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor, que resgatou, trazendo sobre si, repetindo a destruição. A gente tem que tomar muito cuidado para não estar embaraçado, irmão. Existe outra coisa, falsos profetas. Tem os falsos profetas e os falsos doutores, não é? Os falsos ensinadores. Tem pessoa que vem e diz, eu já preguei em Camboriú. O irmão falou
que é de um pregador que foi na igreja dele e disse assim: eu já preguei num lugar não muito conhecido. Sabe aquele cabra exibido? Eu preguei num lugar não muito conhecido. Eu preguei em Camboriú, mas os caras não falam que paga para pregar nas tendas lá. Não é lá. Não é lá onde está o chefe, não. Eles pagam, tem umas tendas lá. Eles pagam para pregar para depois ter fama. Há irmãos que deu oportunidade para o camarada falou, foi falar, falou, passou da hora, foi falar da mulher do fluxo de sangue, e a mulher não chegou a tocar em Jesus, porque ele falou mais dele do que da Bíblia. Está entendendo, irmão? Então, os irmãos têm que tomar cuidado com os falsos profetas. Eu já vi pessoas profetizar coisa que nunca vai acontecer, irmão. E o cara tem fama, né? Falsos profetas. Mateus 7, versículo 15 e versículo 16. Já está perto de terminar, irmãos. Pode ler. Vamos ler? Acautelados, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são falsos adoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, ou as uvas de espinheiro, ou figo de abrolhos. Então, é uma coisa que a gente deve vigiar, para não se enrolar, irmãos. Tem coisas, profecias sobre casamento. É uma das coisas muito perigosas. Eu já vi pessoas profetizar. Um dia Deus me mostrou, eu era líder de jovem, e Deus me mostrou uma moça, ela já morreu, por isso que eu estou falando. E o marido morreu também, né? Não é por isso, não, mas ela dizia que ela era a minha amiga. Ela dizia: eu não gosto de homem branco. Tudo bem, a pessoa pode gostar de branco, preto, não tem problema. Aí ela casou namorou um morenão, sabe? Parecia índio, cabelo liso e tal. Mas Deus me mostrou ela enrolada com dois cachorros. E eu tenho certeza, quando Deus mostra as coisas em sonho, e eu chamei ela na secretaria da igreja e falei: cuidado. Deus mostrou assim, assim. Mas tinha uma profetisa que profetizava. Deus usava aquela profetisa. Bom, os profetas têm que tomar cuidado, porque Deus usa, mas a pessoa se emociona e fala o que Deus não manda. Não é assim, pastor? A profeta disse que era de Deus, era que era preparado por Deus. Acaba casou com 10 meses de casado, pôs fogo na casa. Sim? E aquela pessoa sofreu toda a vida. Porque existe profecia, que é um problema sério. Mateus 24, versículo 4, 5. Mateus, amém? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eles não vêm dizendo que eles são falsos. Eles dizem: eu sou profetizando em nome de Cristo e dizendo que é Jesus. Então, irmãos, nós temos que não ficar embaraçado, deixando todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia, seguimos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para Jesus. Quando o homem olha para Jesus, a mulher olha para Jesus, consegue ter o alvo. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 em diante, que ele, não é que ele já tinha alcançado, mas ele tinha um alvo, ele prosseguia para o alvo.
O crente tem um alvo. As coisas materiais, vamos ler. Não que haja tenha alcançado, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que também foi preso por Cristo. Versículo 13. Irmão, enquanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa é, esquecendo das coisas que atrás ficam e alcançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O crente tem que ter um alvo. Deixar coisa, eu não sei se os irmãos lembram, o pastor Daniel deve lembrar de um cidadão que era sambista, no passado, né? Mas nunca se libertou do samba, irmão. Sempre falar, poxa, eu era cidadão samba. Né? Irmão, tem pessoas que andavam com a peixeira desse tamanho. E quando eu ficava bravo, amolava a peixeira, vazava. Não, irmão. Entendeu? Paulo disse que deixou para trás. Tem pessoas embaraçadas com time. É uma coisa que parece que eu estou falando besteira. Mas tem pessoas que é da torcida organizada. Um é da fiel, a fiel, né? Infiel. Outra é verde e branca. Não sei o que lá. E não vê quantas brigas tem dessas torcidas. Dessas torcidas que tem morte. Há uns 2 meses atrás, uma moça morreu perto do Palmeiras, lá. Com um estilaço de uma garrafa, que alguém fanático meteu a garrafa e pegou na jugular da moça, ela morreu. Outros, fanático por política, né? É pecado votar? Não, crente deve votar. Você tem um amigo político, não tem nenhum pecado. Mas tem gente, irmão, que é tão fanático que perde até a amizade por causa de política. Entendeu? Xinga, um xinga de gado, outro xinga de burro, outro diz que tem... Eu fiquei revoltado porque eu vi sobre que alguém disse que nordestino tinha que comer capim. Eu falei, quem tem que comer capim é ele. Não, irmão. Nordestino é gente. E eu tenho prazer de ser nordestino, irmão. Entendeu? Então, isso é coisas que muita gente está embaraçado, não sabe ter diálogo, não é? Vive embaraçado. Eu trabalhei muitos anos atrás, com 2 cidadãos, um era palmeirense e outro era corintiano. Os irmãos acreditam que eles não falavam com o outro? Colega trabalhando na mesma máquina. Naquela época, nós tínhamos uma máquina que trabalhava em 3. 2 auxiliares e o maquinista, o operador. Pois o operador não falava com o auxiliar, porque ele era palmeirense e o outro era corintiano. Está entendendo, irmão? As pessoas que não sabem ter relacionamento é impedimento. Nós já vamos parar, pastor, mas eu queria só mencionar pessoas que venceram o embaraço. Porque todos os crentes têm embaraço, não tem? No nosso começo da fé, a gente tem embaraço. Jovem, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 21 anos de idade. Eu tinha um irmão que era uma pedra no meu sapato. Ele teve prazer de sair daqui para Pernambuco e falar mal de mim lá. Mas eu fui lá e desfiz. Quando eu fui lá, a própria sogra dele falou, né? Ele falou tão mal de você, mas não é isso. Está entendendo, irmão? Mas eu perdoei ele. E era muitas críticas, mas a gente tem que vencer. José, filho de Jacó, é um exemplo do que venceu o embaraço. Primeiro, embaraço com os irmãos. O pai amava ele porque ele era crente. Né?
além de ser filho da velhice, ele era crente. E os outros não eram. Né? Então, ele teve um sonho com simplicidade, contou. Né? Mas ele tinha um alvo. Aí os irmãos disseram, quando ele contou a segunda vez, cara, eles interpretaram o sonho. E certo dia o pai mandou ele ver os irmãos como estavam. Quando eles vinham de longe, irmão, lá vem o sonhador mó. Vamos dar um jeito nele, vamos ver se o sonho dele vai se cumprir. Propuseram matar ele, mas eles não sabiam que estava ele empurrando ele para a vitória. Não é, pastores? O que eles fizeram? Eles fizeram para empurrar ele, para que se cumprir a palavra de Deus. Chega lá, ele foi vendido de novo. Jogaram na cova, tiraram ele da cova e venderam. Vamos esquecer ele. Mas Deus estava no negócio. Quando ele chegou, foi vendido na casa para Potifar, chegou lá, o homem viu que prosperou, porque Deus era com José, pôs tudo na mão dele. Aí aparece o Antreva, a mulher do Potifar, pôs o olho nele, mas ele fugiu do embaraço e do pecado. Ele soube fugir. Aí depois puseram para a prisão, mas Deus estava com ele na prisão. Chegou lá, interpretou o sonho de 2, depois passou o tempo, mas ele tinha alvo, ele tinha um alvo, era servir a Deus. Aí, por fim, no capítulo 41, ele interpretou o sonho de Faraó, capítulo 41 de Gênesis, e foi ser governador do Egito. Outra pessoa que venceu os embaraços foi Davi, ou melhor, primeiro, Moisés. Moisés, todos os irmãos sabem que ele foi adotado pela princesa do Egito, que ela não tinha filho, e ela pôs o nome dele de Moisés, e ele foi criado com muita regalia, teve estudo, teve tudo, mas ele tinha alvo, defender o seu povo. Aquela posição lá do palácio não era empecilho para ele, não foi. E quando ele quis resolver o problema, apareceu outro embaraço para ele, disse, eu vi quando você matou o homem. Você quer me matar também? Aí ele, sabendo que Faraó queria matar, fugiu. Mas a Bíblia diz, no capítulo 11, versículo 24 a 27 de Hebreus, vamos ler para terminar, porque nós temos que ser obedientes. Hebreus 11, versículo 24 ao 27, nos diz o quê? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por um pouco de tempo gozo do pecado, e tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos entender que para nós vencermos, nós precisamos deixar os embaraços. Não dá tempo mais nós falar sobre o pecado, outra vez a gente fala. Queria falar sobre homens de Deus que se enrolaram. Só para os irmãos ler em casa, Sansão. Sansão quer dizer pequeno só. Mas ele não podia ver mulher, não é assim? Se afeiçoou com a Dalila e se entregou. Outro que se enrolou. Primeiro Davi venceu. Os irmãos venceu o embaraço de Saul, matou o gigante,
Mas chega um dia, quando ele era rei, que ele viu Batseba tomando banho. Né? Ele estava num lugar que não era para ele estar, mas o crente tem que tomar cuidado para não ir onde não é para crente ir. Mas ele não tem nada a ver, mas ele estava no terraço, né? E viu a mulher tomando banho e mandou alguém, traz ela para cá. Né? Aí depois ele viu que ele estava enrolado, quando ela mandou o recado, estou grávida. Entendeu? Sansão, Davi, outro que se embaraçou também, deu tanto conselho, escreveu 1.005 cânticos, 3.000 provérbios, mas a Bíblia diz que ele angariou muitas mulheres, hein? Não era para ele fazer isso, mas ele teve 1.000, né? E as mulheres lhe perverteram o coração. Aí você vai ler a história no capítulo 11 de 1 Reis, que o próprio Deus levantou adversário a Salomão, porque ele deixou se enrolar. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, meus irmãos.